Oi, gente, esse é mais um episódio do Despertar em Duas podcast. E eu sou a Letícia e você pode me chamar de Leti. Eu sou a Giovana, você pode me chamar de Gi. E hoje a gente vai falar sobre a nossa relação com conquistas e fracassos. E quando a gente decidiu esse tema, a gente ficou super empolgada para falar, porque a gente sente que a gente tem uma dificuldade de celebrar as nossas conquistas. E a gente tem uma facilidade de reconhecer e dizer os nossos fracassos. A gente vai aprofundar bem nesse tema. E o que chegou aqui internamente para mim foi que se a gente parar para pensar, qualquer coisa pode ser um fracasso. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Porque, por exemplo, se você combina com você mesma de acordar, amanhã eu vou acordar às 6 horas da manhã. E você já não consegue acordar o horário que você combinou com você mesma. Ai, fracassei. Se você combina com você mesma de fazer alguma coisa e você não faz, ou simplesmente não faz, ou faz diferente do que você queria, fracassei. A gente reconhece esses fracassos muito rápido, porque qualquer coisa, qualquer combinado pode ser um fracasso. Agora, já a conquista, a gente não enxerga dessa forma, é uma conquista. Nossa, hoje eu senti que eu consegui fazer isso daqui diferente. Hoje eu senti que isso daqui emocionalmente não me pegou. A gente não celebra isso como se fosse uma conquista. E para além disso, existe muita coisa que na infância a gente escuta muito essa frase de você não fez mais do que a sua obrigação. Então, muitas das nossas atividades diárias, elas caem nessa obrigação e elas já não são mais uma conquista. Então, isso bateu muito forte aqui e elucidou muito natural e com clareza para mim essa questão dessa facilidade que a gente tem de reconhecer o fracasso e de não reconhecer a conquista. E, amiga, pegando esse lugar que você falou, né, de que muitas vezes a gente sente que não é mais do que a nossa obrigação, eu acho que as nossas conquistas, elas acabaram ficando mais naturalizadas do que, de fato, os fracassos. Então, a gente consegue ter uma visão muito mais sobressaltada sobre os fracassos do que sobre as conquistas. E acho que nesse lugar também tem o fato de que a gente tem mais facilidade de falar sobre os nossos fracassos do que falar sobre as nossas conquistas. Uhum. E aí eu até queria ouvir um pouco do que você tem para falar sobre isso, mas foi até interessante que no próprio exercício do podcast a gente já se sentiu nesse lugar, mas de expor as nossas conquistas ou as coisas que a gente celebra de certa forma e sentir um desconforto mesmo, né? De quase cair como se fosse uma arrogância e ao mesmo tempo a gente passa muito tempo falando dos nossos fracassos e pouco tempo, de fato, falando sobre as nossas conquistas. Sim. Então, esse episódio ele surgiu muito porque quando a gente foi gravar um dos episódios, eu acredito que seja o 2, em um certo momento, a Gi enaltece algumas das minhas conquistas. E depois, quando a gente estava conversando sobre a gravação, eu falei, ai, amiga, será que eu tiro aquela parte? Tipo, não quero mostrar para todo mundo as minhas conquistas. E aí a gente começou a entrar nesse tópico de justamente sobre isso. Por que a gente sente que as pessoas não podem ver as nossas conquistas? Parece que tem várias respostas, né, em cima disso, assim. Porque é exatamente isso que você trouxe, às vezes parece que a gente mostrar aquilo que a gente conquistou parece arrogante de alguma certa forma. E é muito maluco isso, porque, foi uma conquista sua, né? Vamos celebrar. Mas é sempre o que a gente tá preocupado com o outro, porque de fato a gente celebra. Como que o outro vai receber isso, essa conquista? Ele vai receber como, eu sou arrogante, olha tudo que eu já conquistei. E não é sempre assim, né? Isso entra, essa coisa da arrogância entra também um pouco naquilo de quando a pessoa, ela tem uma boa autoestima, ou ela se valoriza, ou ela se prioriza. Parece tudo o que a gente faz pela gente entra nesse lugar de arrogância ou egoísmo. Uhum. E também outra questão de parecer que a gente não quer mostrar as nossas conquistas é exatamente nesse lugar da inveja, né? E queria te dar essa palavra para você trazer o que você falou quando a gente estava falando sobre esse assunto, porque eu achei extremamente interessante, assim, desse medo que a gente tem das pessoas terem inveja do que a gente tá conquistando ou tá prestes a conquistar, né? Uhum. A gente tava falando sobre isso e aí a gente chegou nesse ponto da conversa que ela falou assim, porque muitas vezes eu sinto que eu não quero falar antes de acontecer.
E aí eu falei, eu sinto que às vezes isso acontece, que a gente passa por essa experiência, mas será que de fato a vida é tão frágil a ponto da gente dar esse poder a isso, não falar sobre algo, porque se a gente falar, o outro vai fazer com que a gente não consiga obter aquilo que a gente, Sim. né, tá buscando? Eu acho que seria muito frágil da vida que esse poder fosse dessa forma, assim, sabe? Não, gênia, porque a hora que ela falou isso, eu falei, claro, faz todo sentido, gente. O que é isso? Eu tô dando um poder para as pessoas, tipo, não deixarem eu conquistar o que eu tanto quero? Não é possível. E ao mesmo tempo, a gente tem esse medo, ele é presente. E virou, não é só um medo, eu sinto que virou quase uma conduta de... Uma proteção uma mesmo, proteção. né? E é uma proteção que todo mundo tá ciente. Então, do tipo, gente, não fica espalhando não suas conquistas, não fica espalhando quais são os seus planos, porque vai zicar. Vai zicar. E é isso, é exatamente isso. Pô, a vida é tão frágil assim, o que tá escrito pra acontecer com você não vai acontecer porque você contou pra alguém, não é possível. E eu também acho que tem um lugar de... É até esquisito a gente colocar o outro nesse lugar. Será que o outro é tão ruim a ponto de... Sim. Sabe? Porque assim, não faz muito sentido. Por mais que... E até tem um aprendizado da própria inveja. Porque a inveja, acho que a gente coloca um peso muito grande como se fosse... Ninguém sente inveja, porque inveja é ruim. Só que todos nós sentimos inveja, sabe? Sim. Só que a questão é qual é a direção e a intenção que a gente coloca no fato do... O que é a inveja, no fundo? É eu querer algo que o outro conquistou, né? Então, é muito mais olhar pro outro como uma inspiração do que como algo, nossa, sabe, tipo, aquela pessoa fez isso e aí você... Eu acho que a direção que a gente dá pra essa compreensão também gera outras respostas para os nossos sentimentos, assim. Sim, total. É exatamente isso. Muitas das vezes a inveja é o querer, tipo, porra, que legal, olha o que a pessoa tá Exato, conquistando. isso. Eu também quero isso. E não quero que ela conquiste. Exato. Né? Então, a gente acha que vai gorar só porque o outro também quer. Mas, na verdade, você pode ser, de fato, essa inspiração e você ainda pode ajudar o outro e mostrar o caminho. Olha, eu conquistei isso assim, 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 assim. E a gente torcer. Eu acho que entra muito nessa questão da gente torcer pelas pessoas. E a gente também aceitar as pessoas torcerem pela gente. Porque também, se a gente não conta as nossas conquistas, as pessoas não vão torcer pela gente, assim, sabe? E eu acho que existe muito essa questão o que a gente enxerga, de novo, como conquista. Porque eu sinto que a gente enxerga tudo que é muito grandioso, que é uma conquista, e não as pequenas coisas do dia a dia. Então, eu vou trazer aqui muito mais minha experiência pessoal quando eu fui morar sozinha. Quando eu fui morar sozinha, eu lembro que eu esperei pra falar pras pessoas que eu ia morar sozinha, até que estivesse tudo bem. Virou essa coisa, né, da proteção, uma coisa que todo mundo faz. E aí eu lembro que eu esperei muito pra contar. A hora que eu sabia que o contrato ia dar certo, aí eu comecei a contar. Graças a Deus foi tudo dando muito certinho, assim, o tempo sincronizado, porque deu tempo, eu contei pras pessoas e aí eu saí contando mesmo. E eu saí contando, tipo, olha que legal e tal. E foi tão importante pra mim contar pra essas pessoas, porque tantas pessoas me ajudaram. Porque eu morava com os meus pais, eu ia morar no meu apartamento e eu não tinha nada, eu tinha uma cama. Era o que eu tinha. Era minha cama, minha mesa de cabeceira e minhas roupas. E objetinhos. Eu não tinha uma geladeira, eu não tinha nada. Era tudo dos meus pais. Então, foi muito bonito ver o movimento das pessoas que me amam e que estão próximas me ajudando. Os meus amigos do teatro fizeram uma vaquinha, eu comprei meu guarda-roupa. Uma tia me deu alguma coisa, o meu irmão me deu tal coisa, meus pais me deu outra coisa. Então, esse movimento das pessoas participarem das suas conquistas também é gostoso. Porque aquilo é seu, só que virou um seu compartilhado, sabe? Tipo, vira mais especial mesmo. Nossa, isso é muito lindo e eu acho que tem um ponto que eu fico pensando nesse lugar também, que a gente dá muito palco e a gente fica muito apegado aos nossos fracassos e a gente passa muito pouco tempo celebrando e vivendo as nossas conquistas, assim, sabe? E é por isso que muitas vezes... Qual que é a pauta que a gente tá conversando entre amigos? Ai, nossa, eu fui fazer aquele trabalho, deu errado. E tudo bem, tem um lugar de precisar desabafar e tudo mais, mas demora tanto tempo, ou é tão curto o período de tempo que a gente fala sobre essas nossas conquistas, que parece que
uma coisa tem muito mais importância e valor do que outra. Eu não sei se você também Sim. sente isso, assim. Sabe que eu pensei numa coisa muito delicada que você tava falando? Porque eu vou trazer esse assunto. Pode não ser nada polêmico, pode ser só uma piraminha na minha cabeça. Mas quando uma pessoa muito próxima nossa não tá passando por um momento bom e você acaba de conquistar alguma coisa, você fala ou você não fala? Porque vai intensificar aquela pessoa, sabe? Aham. Eu acho que é um quê bem delicado ali. Sim. E a gente, às vezes, poder separar o momento que eu tô vivendo com o momento que a Com outra certeza. tá vivendo. A pessoa que tá vivendo um momento delicado, ela conseguir fazer essa separação de, por mais que eu esteja nesse momento delicado, as outras pessoas estão vivendo os movimentos delas e talvez, se eu celebre também a conquista dessas pessoas, isso vai me levantar um pouco. Isso também vai deixar minha energia boa. E a outra pessoa conseguir ter esse cuidado e fazer de uma forma delicada, né? O que você achou? Nossa, eu pensei sobre isso, eu achei um pouco polêmico, mas eu achei interessante. Eu achei maravilhoso, porque eu já me peguei em situações assim. De né? não vou contar. De ter o cuidado de, putz, talvez eu vou tocar numa ferida que agora não seja muito interessante pra aquela pessoa, sabe? Ou de, putz, queria muito falar pra aquela pessoa especificamente, só que agora eu não acho que seja o melhor momento, assim, sabe? E eu acho que isso não tem uma resposta certa. Sim. E ao mesmo tempo eu também acho que é um exercício a gente conseguir entender que a gente tem momentos de florescimento, né? E desses ciclos de conquistas, enfim, que é muito diferente. Então a gente também tem que desenvolver esse lugar de entender que você vai estar passando por um momento muito bom, eu talvez um momento muito desafiador. Às vezes a gente vai estar com momentos muito parecidos. E assim, lidar com essa dinâmica que é a vida, né? Assim, sim. Mas eu acho que é um ponto Então, interessante. me bateu isso, porque você tava falando isso, né? Da gente ficar muito tempo, às vezes, falando sobre os nossos fracassos e pouquinho tempo falando sobre as conquistas. E aí me veio uma imagem da gente contando, às vezes, para amigos ou para outras pessoas, alguma conquista sua. Parece que você conta, é uma pincelada. É rapidinho. Nossa, aconteceu tal coisa comigo. Nossa, eu consegui tal coisa. Aí é rapidinho. Agora, o problema, o fracasso, é isso que você disse. A gente fica ali, vira todo um storytelling, uma história muito grande em cima, assim. E ao mesmo tempo que parece que a conquista tem que ser essa pincelada. Eu lembro que quando eu e o Caio, a gente conseguiu mudar pra essa casa, essa história dessa casa, gente, eu vou trazer aqui pro podcast. ela foi uma conquista de universo. Eu morava sozinha no apartamento. Eu e o Caio decidimos, chamei ele pra morar comigo. E o apartamento, ele era pequenininho, e eu sentia que o apartamento, ele era meu. Ele era a história que eu vivia ali morando sozinha, sabe? Foi uma coisa minha. Achei essa casa no quinto andar, gente. E a hora que eu achei essa casa, eu já surtei. Eu falei, essa casa, ela é minha. Ela é minha. E ela era relativamente perto do apartamento, então eu passava na frente da casa, eu ficava olhando a rua, eu falava, é aqui que eu quero morar. Então eu fiquei vibrando um pouco nisso. Eu demorei para conseguir visitar essa casa, porque o proprietário estava viajando, então eu demorei para ver. Eu via o vídeo no quinto andar, gente, eu ficava visualizando aonde eu ia colocar cada móvel, eu decorei a casa inteira. Visitei a casa, já visitei com os meus pais, porque eu gosto da opinião deles, eu falei, vamos todo mundo, porque vai ser essa casa. Caio, é essa casa, não tem como, não tem a menor possibilidade. A gente veio visitar, falei, vou mandar a proposta. Mandei a proposta, aceita, assinar o contrato. Gente, demorei um dia para assinar o contrato, porque eu fui ler. Pedi pra minha tia, que é corretora, ler. Eu falei, vamos ler, vamos todo mundo ler. Tenho que ter certeza, né? Aí, fomos ler. A hora que eu fui assinar o contrato, cancelado. Gente, eu chorava. Mas eu chorava, parecia que eu tinha terminado um relacionamento. Eu fiquei mal. Porque essa casa era pra ser minha. Ela era pra ser minha. Aí, depois de um mês se passou. E eu entrava no link dessa casa e tava mostrando como indisponível. Eu falei, filha da mãe, alguém conseguiu alugar aquela casa. Um mês depois me veio um sopro no ouvido, assim, ó. Abre o link da casa. E aí, quando eu digitava quinto andar, o primeiro link já era o da casa, de tantas vezes que eu entrei. E aí, eu entrei e a casa estava disponível. A hora que essa casa estava disponível, eu falei, gente, foi Deus, foi o universo que soprou no meu ouvido pra eu entrar no link dessa casa. Essa casa é minha. Entrei em contato com o corretor, eu falei, a casa está disponível? Ele falou, a casa é sua, manda o contrato.
Aí eu mandei, pá, estamos nessa casa. E aí eu lembro justamente... Nossa, essa história ela é perfeita pra dizer tudo isso que a gente disse. Por quê? Quando eu achei essa casa, antes de eu mandar o contrato, a proposta, eu falei pra várias pessoas. E aí, a hora que bugou, falei, tá vendo? Comprovou, zicou o negócio, zicou. Aí, tudo deu certo, não sei o que lá. E aí, de contar essa história da forma como ela é e mostrar que foi uma coisa que era muito pra acontecer, entra nesse espaço de parecer que eu tô... É uma soberba, eu consigo tudo que eu quero. Essa história ela é perfeita para elucidar, mostrar todo o nosso episódio aqui disso. Então, foi um exercício para mim contar essa história da casa e contar ela inteira. E querer contar mesmo. Porque as pessoas vêm aqui, quem nunca veio antes, e falam, nossa, que casa bonitinha, que gostoso, não sei o que lá, que achado. E aí esse exercício de vou contar. E não parecer uma coisa de, você tá contando isso de novo, sabe? Porque é uma pessoa diferente, uma pessoa que nunca escutou aquela história. E você contar de novo uma conquista que foi muito legal sua. Tipo, eu queria muito morar nessa casa. E ela era um segundo passo, né? Eu vou passar a palavra pra você, mas acho que depois eu vou voltar um pouco nesse assunto em relação a isso de novo. Justamente porque... Calma, vou passar pra você, depois eu volto. Mas eu achei legal e me veio uma outra coisa aqui que não é diretamente relacionado, mas que é muito isso. Eu acho que às vezes a gente tem medo de que dê muito certo. E às vezes a gente não consegue sustentar o fato de poder dar muito certo, sabe? Porque... dar errado é fazer com que a gente continue no mesmo lugar que a gente está. E é mais confortável e não tem, de certa forma, esforço da nossa parte, né? Não tem a autorresponsabilidade e a nossa dedicação. Mas para fazer algo dar certo, a gente tem que colocar uma certa energia ali. Mas a gente sabe que quando a gente direciona aquilo, tem muita chance de dar certo. Né? Então eu também fiquei pensando como a gente se relaciona já internamente com esses dois lugares, assim, Sim. sabe? Qual que é a perspectiva que eu tenho, eu como uma pessoa de sucesso e eu como uma pessoa que fracassa, sabe? Em que situações eu me visualizo nas duas coisas, sabe? Porque pra mim me veio muito vivo isso, assim, eu falei, nossa, aquela vez que eu errei, só me veio as coisas que eu errei. E depois eu falei, cara, mas e as coisas que eu tô fazendo aqui, ó? Tem várias coisas que eu tô fazendo que eu consideraria que são coisas que sempre tive ideia de ter isso e que agora elas estão acontecendo, sabe? Total. Então, Genial. não sei, acho que são duas coisas que eu pensei que também... Sim, achei genial isso que você falou da conquista, da gente sustentar esse lugar. Eu acho muito legal isso que você falou, e também linkando com a questão da procrastinação. Às vezes a gente procrastina para conquistar alguma coisa por medo de sustentar aquele novo lugar e aquela zona que vai ser uma zona totalmente nova de desconforto. Muito bom isso, assim. Ele tá muito... Isso é um dos procrastinadores, né? Que dizem, assim, de... Você procrastina porque a hora que você fizer aquilo, as coisas vão mudar. Então, isso da conquista, assim, fez muito sentido pra mim. Vou voltar um pouco em relação ao que eu tava dizendo. Quando eu consegui morar sozinha, eu conquistei uma coisa que eu queria muito, gente. Eu voltei da Austrália do intercâmbio e aí eu falei, já não faz mais sentido pra mim morar com os meus pais. E aí eu fiquei 1 ano e meio juntando dinheiro. E, gente, eu visualizava, eu decorava a minha casa na minha mente. Eu pensava como que eu queria que fosse a minha rotina e o fluxo da casa. Nossa, olha, o meu foco era esse. Veio a grande conquista, deu certo. E era uma coisa grande, né? Pô, é grande você ir morar sozinho, assim, é grande. E aí eu... morei sozinha, aí eu cheguei lá e agora? Conquistei o que eu mais queria, e agora? Aí, eu fiquei muito nesse processo agora eu fico aqui nesse lugar, eu celebro? Eu vou celebrar tudo isso? Ou qual que é o próximo passo? Tenho que casar? Tenho que ter filho? Qual que vai ser a próxima conquista? Então, eu fiquei muito nesse lugar o que eu faço agora, depois dessa conquista. E depois de um tempo, eu consegui celebrar. Depois de alguns meses meio bugada e agora, o que vem depois? Eu consegui entrar nesse processo de fato, viver aquela conquista. E eu vivi, gente. Eu vivi intensamente o meu apartamento. Nossa, foi tão gostoso.
morar sozinha e viver a conquista no sentido de eu curtia cada momento que eu tava ali sozinha no apartamento. Eu curtia quando eu chamava os meus amigos. Eu amava viver a rotina morando sozinha. A minha manhã comigo mesma, quando eu voltava do trabalho, o que eu vou fazer hoje de diferente? Eu tô sozinha. Quando eu tava mal, o que eu fazia quando eu tava mal pra me acolher? Então, de vários sentidos, assim, eu vivi e eu celebrei e eu não pensei qual seria a próxima conquista, ainda que tivesse várias conquistinhas ao longo desse caminho, né? Eu conquistei várias coisas, só não com coisas grandes nesse sentido, mas de fato houve várias conquistas aí nesse meio. Sim, e conforme você foi falando isso, né, e até olhando para as pequenas conquistas, eu fico pensando se de fato existe um lugar que a gente chega, sabe? Porque a gente tá sempre querendo chegar em algum lugar. E esse lugar vai sempre mudando, e eu acho que a gente acaba caindo nesse lugar quase que compulsivo de estar sempre querendo conquistar. E pouco tempo, de fato, aproveitando os lugares em que a gente chegou, sabe? Porque os lugares que a gente chegou, eles já não são mais o mesmo, né? A gente não vai viver eles de novo. A primeira vez que você teve a sua primeira casa, ela não vai existir, porque não vai ser mais a primeira vez, vai ser a segunda, a terceira. Então, assim, eu acho que tem esse preciosismo também da gente conseguir viver o momento em que a gente está vivendo sem ficar projetando para esse futuro que a gente nem sabe como vai ser e que, enfim, o único lugar que tem e reserva algo pra gente é o presente, de fato. Porque o resto a gente não sabe o que é. Sim. Né? Muito bonito isso que você disse, e um pouco desse gancho, dessa compulsão por conquista, entra muito nessa questão dessa performance full-time, que a gente falou no episódio anterior de trabalho. Exatamente nisso, parece que o tempo todo a gente quer performar e a gente quer conquistar, e a gente atrela essas conquistas grandes, talvez, muitas vezes ao trabalho. Eu conquistei tal trabalho, eu conquistei ser promovida, eu conquistei o que eu comprei por conta do meu trabalho. Muitas dessas conquistas, elas estão relacionadas a esse trabalho e essa performance de conquistar. O que mais eu vou conquistar agora? Entra muito nesse sentido também, né? Eles estão encaminhando juntos, né? Total. E eu acho que a gente tinha falado isso também, de que o ponto que direciona o sucesso pra gente é o trabalho, né? A pessoa tá com um cargo super legal, a pessoa tá ganhando tantos mil reais. Então, isso acaba condicionando um pouco a nossa visão de sucesso. Aquela é uma pessoa bem-sucedida, aquela pessoa não é uma pessoa bem-sucedida. E eu acho que tem um lugar que, ao mesmo tempo que existe esse lugar, que a gente acaba sendo condicionado quase que, assim, é um lugar intuitivo, a gente não pensa muito, não para observar nesse pensamento. A gente tem muitas outras coisas que, enquanto nessa busca do autoconhecimento, a gente fala, nossa, eu acho essa pessoa uma pessoa muito de sucesso, sabe? Pela forma como ela cuida das coisas, pela forma como ela observa as coisas, pela consciência que ela tem. E isso é um sucesso que não é medível só pela conquista do trabalho, por essas coisas mais palpáveis e visíveis, né? Tem coisas que não são muito palpáveis, mas que você olha pra integridade daquela pessoa e você fala, caramba, isso pra mim é uma pessoa de sucesso, sabe? Essa pessoa me mostra coisas que eu interpreto como sucesso. Sim. Eu acho que justamente a gente olha o sucesso como se fosse sempre relacionado ao trabalho. Porque eu sinto que se a gente admira outras coisas na pessoa, a gente vai encontrar outras palavras e adjetivos para poder falar. Então, nossa, como essa pessoa ela é congruente. Nossa, como essa pessoa ela é alinhada. Como essa pessoa ela é gentil. E a gente não pensa que aquela pessoa, ela é uma pessoa de sucesso, né? Nossa, então o sucesso, a palavra sucesso parece que realmente está relacionada ao trabalho. E se conquista tá super relacionado ao sucesso, parece que tá tudo ali se encaminhando, né? O que eu queria trazer um pouco também, uma filosofia que eu aprendi recentemente, e ela é super interessante e faz todo sentido com o nosso episódio, é que diz que não existem fracassos, apenas resultados. E se a gente for parar para olhar, de fato é isso. O que você tá significando ou dizendo que é um fracasso? Será que não é só um resultado diferente daquilo que você queria? Então ele é um resultado. No final das contas, é sempre um resultado e não um fracasso. Você não fracassou por fazer algo diferente do que você ou outra pessoa estava com aquela expectativa, esperava, né?
E eu acho interessante isso no lugar também do peso que a gente dá pra essa palavra, né? E do poder que a gente também dá pra isso. Nossa, eu fracassei. Só de você falar isso, você já sente uma coisa horrorosa. Sim, assim, muito né? forte, né? Porque você coloca... Cara, realmente, talvez de fato não foi o resultado que você estava esperando. Sim. E parece que dimensiona e também faz a gente se relacionar melhor com aquela questão do erro. Porque eu acho que, de novo, a gente tem pouca tolerância a esse lugar do erro e muita facilidade de lidar com essas outras, né, com esses outros movimentos nossos. Amiga, muito interessante isso que você disse, dessa intolerância ao erro, né? A gente, de fato, parece que a gente nunca pode errar. A gente sempre tem que acertar, uma questão um pouco de perfeccionismo e até uma autocobrança muito grande, né? Até no sentido de, às vezes, não só errar, mas do aprender. Às vezes você tá aprendendo alguma coisa, você tá desenvolvendo uma nova habilidade e você tá lá super se autocobrando e parece que aquilo já é um fracasso. Eu vou abrir aqui uma vulnerabilidade do nosso podcast antes da gente ir pro próximo tópico. Tá sendo um desafio tão grande, gente, a gravar podcast. E é um desafio bom, tá? A gente não fala isso no sentido ruim. Tá sendo uma escola isso aqui e um aprendizado, por várias razões. A primeira é porque essa habilidade da gente conversar sobre um assunto, que é uma conversa, ainda assim, para ser dinâmico para quem tá escutando, a gente coloca tópicos, enquanto uma fala, a gente tem que estar escutando em presença e a gente tem que já aqui pensar o que a gente vai linkar. E hoje tá sendo um dia maluco. Não sei aonde a Lua tá, não sei o que tá acontecendo. Nota dó, gente. A gente vai começar a falar, a gente esquece no meio da fala. Então, tá sendo, é um desafio essa questão do escutar em presença, a escuta ativa, com já pegar o gancho do que eu vou trazer. E é um tópico que tem que ser interessante, tem que ter essa conexão. E depois, o outro ponto de desafio é que a gente ajuda na edição. Então, a gente reassiste antes de subir. Óbvio que a gente vai assistir e ver como que ficou a edição. E o que a gente vai gostar, qual é o corte que a gente quer colocar nas redes sociais. E é um baita desafio você se assistir. E eu queria trazer aqui, porque eu sinto que eu tenho um pouco mais essa... Eu não tenho nada de leão no meu mapa, gente, nada. Mas eu adoro me ver no vídeo, essas coisas. Até que eu, com 16 anos, 17 anos, tinha um canal no YouTube. Então, eu sinto que esse lugar, pra mim, já é um pouco mais familiar. E pra Gi, tá sendo um processo extremamente novo, né? Nossa, demais, gente. Assim, juro. Se a gente mostrasse as pautas do nosso grupo... Mas, de fato, assim, tem sido um desafio muito grande. E acho que também... pegando a pauta do episódio, que é, no fundo, a gente sabe algumas potencialidades que existem em cada uma das duas. E claro que cada uma com as suas individualidades. Então, a gente já tem isso muito vivo, porque a gente sabe o que a gente é, né? Mas pra gente chegar nesse lugar é um exercício, né? Porque você vai sendo, você vai construindo isso, você vai exercitando. Tanto que eu falei pra Lê, Lê, eu preciso, pelo amor de Deus, começar a voltar a estudar oratória, porque eu tô achando que, sei lá, o leque concreto, eu não finalizo as falas e tal. Ela, Gi, calma, mas olha, estamos no começo, não sei o que lá. Mas vem essa autocobrança, né? Vem esse lugar de, caramba, tá horroroso, assim, eu falo muito mal, o que tá acontecendo? E aí depois fica tentando criar justificativa. Ai, não, Lê, já sei, é porque tem o vídeo. E aí eu não gosto de me ver. Ai, porque não sei o que lá. Ai, porque hoje a Lua tá em XPT. Não, e no fundo é porque é o exercício mesmo. O exercício. É assim. E eu tenho, de fato, uma baixíssima tolerância ao erro. Então, pra mim, qualquer mini coisa que às vezes nem é um erro pra alguém, pra mim é um erro, assim, inadmissível. Entendeu? Tipo, cometi um crime. Sim. Então, eu acho que tem esse lugar de se exercitar. E pra mim é desafiador me ver, me ouvir, assim, muito. Gente, há pouco tempo atrás eu não ouvia áudio que eu mandava pras pessoas. Então a pessoa falava, Gi, tá bom. Tá bom o quê? Me fala o que eu falei, que eu não sei o que eu falei. Já nem lembro mais. Hoje em dia, tipo, tenho conseguido assistir, ver o vídeo, né? A gente faz os conteúdos, que nem a Lei disse, as frases. Então a gente tem que se assistir. E é importante também se assistir pra se relacionar melhor com o que a gente é. Super. Com o que a gente está e com o que a gente está se tornando também, né? E também pra gente se acostumar um pouco com esse lugar, putz, do que eu gosto, do que eu não tô gostando, e de se ver de uma outra forma. E aí eu acho que eu queria puxar esse gancho, porque
você tem me ajudado muito a ver as coisas que eu tenho conquistado também. Nesse lugar de você sempre foi uma pessoa muito materializadora, né? E a gente até falou no episódio anterior um pouco sobre isso, sobre essa energia mais yang. Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, mas por ter uma autocobrança muito gigantesca, eu materializava pouco. Porque, enquanto eu não estiver perfeita, enquanto eu não tiver com uma comunicação excelente, eu não vou começar. E você sempre me trouxe esse exercício. Gi, começa, faz, vamos fazer. Você já tem coisas boas. E eu acho que no próprio podcast tem sido essa experiência, Sim, assim. total. Porque ela fala, Gi, calma, mas não tá tão assim, não é desse jeito. Porque pra mim é tipo assim, gente, vamos cancelar tudo, vamos fazer tudo de novo. Então eu acho que tem sido interessante. Aí eu queria puxar esse gancho pra você falar um pouco também desse lugar de o quanto o outro também pode ajudar a gente a ter uma percepção dos nossos fracassos e das nossas conquistas, que às vezes a gente, por estar vivendo dentro da gente, sentindo várias coisas, a gente, né, pesa mais pro fracasso e não dimensiona muito, ou às vezes não consegue nem enxergar as conquistas que a gente tá tendo, né? Sim. O que a gente tá... Total. Enfim. Antes de responder a sua deixa pra mim, né? Aham. Existe uma frase, que essa frase, gente, ela é super famosa aí nas redes sociais, e eu integrei ela há muitos anos atrás, que é feito é melhor que perfeito. E eu faço muito isso. Eu gosto de fazer tudo com muita perfeição. Não perfeição, com muita dedicação e muito comprometimento. Você sabe, quando a gente pensou na ideia do podcast, gente, eu entrei de cabeça. Eu tava de férias ainda. E aí eu fui fazendo e eu ainda falava, amiga, não quero te atropelar, mas bateu um insight aqui. E eu ia mandando pra Giovana. Eu tenho, de fato, essa energia muito yang que a gente falou. E eu consigo tirar as coisas do papel de uma maneira muito... É muito natural pra mim. É muito prático. É tipo, então tá, a gente tem que fazer isso, bora fazer. Vamos começar amanhã. Ainda que, internamente, eu pense várias coisas. É que eu tenho esse exercício de conseguir passar por cima disso. Eu queria adiar o podcast, porque eu queria super emagrecer o que eu tinha engordado pra gente começar o podcast e eu me sentindo super bem. E foi um exercício eu falar... Eu vou... Isso daqui é muito mais importante. Eu vou começar isso daqui agora. Eu preciso começar. Eu preciso começar agora. Então, esse feito é melhor que perfeito... Eu trago essa frase várias vezes. Pra mim, o perfeito seria eu começar o podcast e eu me sentindo super bem com o meu corpo, comigo mesma e etc. Só que tá ótimo, tá perfeito no final das contas, sabe? É o que é pra ser agora. Então, essa frase, ela é muito gostosa. E aí, agora, trazendo a deixa que você trouxe, enquanto a gente estava conversando sobre esse tópico, veio um insight muito forte a gente falou muito aqui no episódio do a gente lidando com as nossas conquistas e os nossos fracassos, né? E muito do que a gente trouxe. E agora, como que a gente faz o outro se relacionar com as conquistas e os fracassos deles? Porque eu sinto que existe essa possibilidade, muitas pessoas, elas são muito exigentes. E além delas se cobrarem muito, elas cobram muito do outro. Então, como que você é essa pessoa da cobrança para você exaltar muito o fracasso, que é o resultado diferente do outro? Ou você também celebra as conquistas da outra pessoa? Eu acredito muito que é lindo o exercício de você mostrar, celebrar e elogiar a conquista do outro. E, de fato, trazer esse fracasso como um aprendizado e uma oportunidade de melhora. O nosso papel com o outro também é super importante, porque às vezes o outro já está se cobrando muito. A gente não precisa cobrar ele mais. Vamos ajudar, sabe? Sim. Eu acho isso maravilhoso e na prática, assim, pra mim, tem sido um dos lugares que mais me tem feito crescer mesmo, assim, sabe? Sim. Porque é o lugar onde eu consigo olhar os pequenos passos que eu tô tendo, assim, né? E eu acho que é isso, assim, ninguém começa bom. Bom se torna. Então, a gente precisa se adaptar a esse exercício de se tornar melhor, né? Sim. E a gente até falou disso, porque eu falei, Lê, eu sinto que você, quando você tá falando, tem uma lousa e eu consigo ver o mapa mental ali, puxando as setinhas e tal. E isso foi muito bom pra ela, porque ela sentiu esse feedback do tipo, caramba, toda a dedicação que eu tenho, tudo que eu sinto, de fato acontece. É. E eu já fiquei tipo, ai não, então, mas eu não sou assim, não sei o que lá. E ela também me trouxe outra perspectiva. Gi, mas você é diferente, você tem outras coisas.
E até mesmo da gente não se comparar, principalmente porque também tem essa questão, né, do feedback, das pessoas conversarem Sim. com a gente e das pessoas falarem coisas diferentes de nós duas, porque nós somos pessoas diferentes. Sim, total. Então, assim, do quanto eu consigo ressaltar as coisas que são muito potência sua e de coisas que você não enxerga sobre você, mas que eu enxergo e que eu posso te lembrar, e ao mesmo tempo você de mim, né? Sim. Então, eu acho que, assim, isso tem sido um grande presente. Total, porque a gente é uma ótima dobradinha. Sim. Quem tá assistindo, a gente fala, gente, por favor, porque eu sinto que eu e a Gi, a gente é uma ótima dobradinha, porque é exatamente isso. Eu tenho um pouco mais essa questão da comunicação e da prática do vamos fazer, não sei o que lá. E a Gi, ela tem essa questão do conteúdo. E é uma coisa que eu sempre admirei em você, foi uma coisa que eu sempre te falei. Você, de fato, sempre me fez despertar. Você já me despertou para tantos processos da minha vida que foram extremamente importantes. Então, é justamente, para mim, é essa sua potência. E imagina que incrível ligar essa sua potência com a prática. Gente, é isso que o mundo é isso que o mundo e a gente precisa. Ou seja, ótima dobradinha. Só mais uma coisa que veio muito aqui, desse exercício da gente se reassistir, né? Você também sustentar. Sim. Como a minha comunicação é algo que eu admiro muito e é algo que as pessoas sempre trazem, é um exercício constante para mim de fato manter essa ótima comunicação, essa comunicação eficaz e eu entrar num lugar de cuidado para também não me autocobrar de uma forma excessiva de ter uma comunicação impecável. Porque vai ter muitos momentos da nossa conversa que eu vou ficar, acho, mas... Vai ter. Porque são dias e dias, tem assuntos e assuntos. Então eu não posso me cobrar de todo dia ter essa mesma performance, sabe? Então isso é super interessante. E quando a gente assiste, às vezes eu desacredito em mim. Eu falo, não é possível. E aí eu... Calma, Letícia, a mesma coisa que eu faço com a Giovana, eu faço comigo mesmo. Calma, Letícia, também você tá no processo, você não é uma professora de comunicação. Você tem essa habilidade, você tá desenvolvendo ainda mais agora. Então, calma, vamos com calma, você tá indo no seu caminho. Então, todo esse exercício, assim, ele é super interessante, né? E disso, da gente não achar que, por quê? A nossa comunicação, ou porque em algum assunto a gente não trouxe um tópico ou uma resposta super interessante, que a gente fracassou. Fracassamos nesse episódio. Fracassamos no podcast inteiro. Não fracassamos. Foi o resultado que a gente conseguiu entregar naquele dia. Com certeza. E eu acho isso lindo, assim, porque também é um lugar de que não precisa ser uma performance, né? A gente não tá aqui tentando mostrar que a gente é boa, ou que a gente precisa ser validado, ou que a gente é excelente, ou que a gente é especialista em nada... Que foi até o que a gente falou, né? Sobre a gente tá despertando juntas e a gente tá se desenvolvendo junto com esse processo aqui. Então, ninguém tá propondo ser excelente em nada. Mas eu acho que isso é muito bonito, a gente se colocar nesse lugar humilde de aprendiz também e exercitar essa humanidade, né? Conseguir olhar para tudo isso que salta, que surge dentro das pautas e dentro da nossa experiência mesmo fazendo isso aqui, né? Sim, porque a gente se relembra disso o tempo todo mesmo. E a gente também coloca sempre em alguns posts do Instagram exatamente isso. Lembrando que não somos especialistas, estamos compartilhando o nosso processo, porque... A gente fala isso tanto para as pessoas, porque é bom vocês saberem, né? Porque se vocês assistirem o episódio piloto, a gente fala as nossas qualificações, a nossa formação. E também pra gente. Principalmente pra gente. Pra gente não se cobrar, da gente dar uma super resposta que um psicanalista daria. Meu amigo, vem aqui psicanalista, me ensinar tudo, porque eu quero ser você, entendeu? No sentido de, eu quero aprender com você. Mas eu ainda não sou você, eu ainda não tô nesse lugar. E a gente aceitar esse lugar. Sim. Né? Exatamente um pouco o episódio anterior que a gente fala da geração. É a nossa pressa da gente já querer estar naquele lugar. E a gente tá exatamente agora vivendo esse processo. E já é uma conquista. Total. Esse processo já é uma conquista.
Gente, bonito esse episódio, hein? Achei legal. E a gente trouxe uma baita vulnerabilidade que a gente queria trazer. Gente, pra gente finalizar esse episódio, a gente queria lançar um desafio pra vocês, porque no primeiro a gente lançou. Aí depois a gente só simplesmente esqueceu. Nunca mais. Então a gente queria de volta trazer esse exercício, esse desafio, de vocês analisarem as mini conquistas que vocês tiveram ao longo do dia, ao longo da semana, pra gente não focar só naquelas grandes conquistas, né? Total. Então anotem, depois, né, comentem pra gente, falem como foi esse exercício. Sim. Gente, o que vocês sentirem dessa conversa de hoje, se vocês quiserem continuar essa conversa, nos comentários do Spotify e YouTube, a gente vai gostar bastante. Muito. A gente agradece por vocês terem escutado. E, por favor, quem escutou no Spotify, se você puder dar 5 estrelinhas, isso ajuda bastante a gente. Se você puder se inscrever no canal do YouTube e também dar link no vídeo, isso também ajuda bastante a gente. E para além disso, se você puder compartilhar com alguém que acha que vai gostar dos nossos podcasts, a gente está descobrindo o nosso público. Então, por favor, também faça o público descobrir a gente. Então, se você puder compartilhar com alguém, ou nos seus stories, ou da forma que você sentir, a gente também vai gostar bastante. Marca a gente que a gente fica muito feliz, de verdade. A gente fica assim... Muito obrigada, gente. Obrigada, até o próximo episódio. Beijo!